Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe o seu dia, a sua saúde, a sua família, o seu trabalho. Que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, queridos, nós vamos orar por liberdade, tá bom? Deus, ele quer tornar alguém livre de algo, tá? Então, toma posse dessa palavra, porque é uma palavra profética, é algo que eu recebi de Deus, tá? Então, eu estou entregando como Deus me falou, liberdade. Deus quer que a gente ore por liberdade, mesmo que a gente não entenda aonde essa palavra profética vai entrar, de que maneira que ela vai atuar na nossa vida, na nossa família, nas áreas da nossa vida, nas nossas causas. A gente vai orar por fé, confiando que aquilo que é a vontade de Deus fazer nesse tempo, ele vai fazer, tá bom? Então toma posse dessa palavra porque ela é profética. Tem liberdade de Deus chegando na sua vida, chegando às vezes na vida de alguém próximo a você, algum tipo de liberdade Deus vai operar. Deus vai tornar algo livre, tá? Às vezes é uma liberdade, às vezes um pensamento estava mantendo uma pessoa presa, um relacionamento, um pecado, um hábito destrutivo, né? Então nós não sabemos um trauma do passado, um ressentimento, um ódio, um rancor, uma mágoa, algum tipo de relacionamento que aquela pessoa estava presa àquele relacionamento e aquilo ali que era uma prisão impedia ela de prosperar, porque a palavra fala que Deus liberta os presos e os faz prosperar. Então, se Deus está querendo colocar alguém em liberdade, significa que ela vai aumentar o nível de prosperidade, algo na vida dela vai melhorar. Não estou falando de riqueza financeira. Mas algo que estava aprisionando ela, alguma coisa que estava aprisionando, Deus vai quebrar e vai colocar ela em liberdade. Imagina uma pessoa que ela tá aprisionada nos pensamentos e nos sentimentos. O quanto o emocional dela vai melhorar. Uma pessoa que estava espiritualmente presa a um espírito maligno e não sabe, estava com um hábito destrutivo, fazendo coisas que ela não devia fazer, e ela estava debaixo de uma opressão espiritual, onde um espírito maligno estava prendendo ela. Aí Deus entra com libertação, coloca ela em liberdade. Então ela está livre. Ela está livre daquele cativeiro espiritual que ela nem sabia que ela estava. Ela está livre da opressão daquele espírito imundo, que ela nem sabia que ela estava. Então, queridos, muitas vezes a gente não vai receber uma palavra do Senhor, que a gente vai entender o fundo profético dela. Tem coisas que a gente não entende, a gente até deduz. Tem coisas que Deus fala comigo que eu até deduzo o que ele está falando comigo. Quando ele me pede para orar por alguma coisa, falando da minha vida pessoal. Às vezes ele fala alguma coisa comigo que eu fico tentando assim, às vezes o Senhor fala e me dá o discernimento exatamente do que é, mas às vezes o Senhor fala alguma coisa comigo que eu oro, mas eu não entendo o que ele vai fazer. O que exatamente ele quis dizer, o que ele vai fazer com aquilo. Mas o que eu vejo é que depois que eu obedeço e eu oro, seguindo o direcionamento dele, alguma coisa acontece. Então eu creio muito nisso. E eu sei que às vezes a gente deduz algumas coisas, a gente acha que vai ser isso ou que vai ser aquilo, e muitas vezes, na maioria das vezes, não é o que a gente gostaria. Isso acontece muito, principalmente quando a gente está querendo muito alguma coisa. Eu já tive fases da minha vida onde eu queria muito alguma coisa. Sabe, eu orava muito por algo, eu estava muito ansiosa por algumas coisas. Então, tudo que Deus falava comigo, eu ligava no que eu queria. Tudo que Deus me mostrava, tudo que Deus me revelava. Eu era tão ansiosa que eu nem buscava o discernimento. Deus, o que o Senhor quer dizer com isso aqui? Não, eu já deduzia. Eu recebia uma palavra, não discernia e deduzia que aquilo estava relacionado ao que eu queria. Isso me atrapalhou muito.
Porque ficar presa aos meus pensamentos, ficar presa às minhas próprias convicções, ficar presa ao meu achismo, me impedia de receber o discernimento certo do que Deus estava me mostrando, o discernimento certo do que Deus estava me pedindo. Então, por exemplo, a ansiedade, né, que por muitos anos eu passei ansiosa demais por algumas coisas, a ansiedade me impedia de ter clareza mental, me impedia de ter discernimento. Não é porque Deus não queria me dar, é porque tudo eu vinculava com aquilo que eu queria. E às vezes não era nada daquilo, mas eu era como se eu criasse um bloqueio para receber o que de fato eu precisava receber para entender. Eu andava sobre o meu próprio entendimento. Não, e não deixava o Espírito Santo, sabe, soprar fôlego de vida na minha mente. Por quê? Porque eu ficava presa a pensamentos por causa da ansiedade. A ansiedade era, sabe, me aprisionava. O meu próprio entendimento, as minhas próprias convicções. Por quê? Por causa da, né? Qual era o motivo? Tanto querer uma coisa. Então aquilo era uma coisa fixa na minha mente. Então eu precisei de Deus me tirar dessa prisão, para eu acalmar o coração e começar realmente a entender o que Deus estava falando comigo. Quando Deus me mostrava alguma coisa, o que ele estava falando comigo com aquilo que ele estava me mostrando. Porque, queridos, o discernimento é diferente do achismo. Quando a gente fala de discernimento, é algo que a gente recebe de Deus. Não é algo que eu estou deduzindo, entende? Não é algo que eu estou deduzindo. Não, eu tenho um sonho e eu estou deduzindo. Não, eu acho que é isso aqui. Eu deduzi que é aquilo, então aquilo virou a minha verdade. Mas não era a verdade de Deus. Não era aquilo que Deus queria falar comigo. Então, tem diferença do discernimento espiritual para aquilo que eu estou deduzindo, para aquilo que é emocional. Né? Tem coisas que não é discernimento, é o nosso emocional gritando. Tem coisas que não é discernimento espiritual, que é o nosso emocional falando. É o medo falando, é a ansiedade falando, é um trauma falando, não o Espírito de Deus, tá? Então a gente vai orar. Por quê? Por que eu estou falando isso, queridos? Porque às vezes a gente recebe uma palavra, eu sei o que é ser assim, o que é viver assim. Às vezes a gente recebe uma palavra que tudo a gente vincula. E, e aí, como a nossa mente ela está presa ali, parece que Deus não está fazendo nada. Só que Deus está fazendo tanta coisa, mas a nossa mente ela está tão fixa em algo e a gente vai ficando confuso porque a gente não vai vendo Deus fazendo aquilo que a gente quer e parece que está tudo errado e parece que, sabe, parece que Deus está enganado, que Deus mentiu, que Deus falou que ia fazer e não fez, mas às vezes ele não falou que ia fazer nada, é a gente que deduziu. Quantas vezes a gente, sem discernir, faz isso? Né? A gente consegue ter esse entendimento quando a gente já está com mais maturidade, já o emocional, a alma já está mais curada, o emocional já está mais equilibrado. Mas até a gente alcançar isso, a gente pode muitas vezes deduzir que Deus falou que ele não falou. Falar que Deus não falou isso de fato. Deus falou uma coisa, eu não busquei o discernimento e deduzi que era aquilo e tornei aquilo verdade. E não era. Então ele não vai fazer. Eu me precipitei, eu não discerni, eu deduzi, tá? Então a gente vai orar por essa liberdade, mantendo o coração aberto para aquilo que Deus quer fazer, para a gente o quê? Não ficar frustrado, para a gente não ficar frustrado. Então a gente vai manter, eu sempre falo isso, queridos, para a gente manter o coração aberto para o que Deus vai fazer, porque às vezes Deus vai fazer o que a gente quer, mas vai ser daqui a pouco. Então ele tem que pôr a gente em liberdade, ele tem que tirar a gente de certas prisões para fazer a gente alcançar, às vezes, o grande sonho, para fazer você viver a sua promessa. Você não vai chegar na sua promessa acorrentado.
Você não vai chegar na sua promessa prisioneiro. Então ele vai te libertar e vai te conduzir para você alcançar a sua promessa, viver o seu sonho, o sonho que ele colocou no seu coração. Ó, igual ele fez com José, que é a palavra para nossa oração da manhã. Deus, ele tirou José da prisão. Ele, ele, Deus, ele viu toda a injustiça que José foi passando, né? Tudo que vinha, tudo que foi acontecendo na vida de José. Deus, ele viu a perseguição contra José dentro da casa dele, a perseguição no meio dos irmãos. Deus, ele viu, ele ouviu as conversas dos irmãos quando José estava aproximando e eles zombaram de José. Lá vem aquele sonhador mor. Aquele sonho que José carregava era um sonho de Deus, era algo profético, era algo poderoso, forte, verdadeiro. Não era invencionismo de José, não era ganância de José, não era orgulho de José, sentimento de superioridade. Não. Foi um sonho que o próprio Deus colocou no coração de José. Mas aquele sonho incomodou os irmãos. E o Deus que colocou o sonho no coração de José viu o incômodo no coração dos irmãos. Deus, ele olhava e ele via José pensando no sonho, se apegando ao sonho, meditando no sonho. E ao mesmo tempo ele via os irmãos odiando ele ainda mais por causa do sonho. Deus, ele viu José aproximando, ele viu os irmãos vendo José e falando: agora é a nossa oportunidade, vamos pegar ele, vamos ver o que vai ser do sonho dele. Porque os irmãos de José, quando capturaram José, colocaram ele naquele poço, aquele poço foi uma prisão para José. Os irmãos, por maldade, para impedir José de viver os sonhos que ele tinha no coração, que ele carregava, que foi dado por Deus, colocou ele naquele poço, jogou ele naquele poço. Ele não tinha condição de lutar contra os irmãos e fugir. Ele não tinha condição de bater em todos os irmãos, de derrubar, de correr de todos os irmãos. Então, ali naquela condição, Deus viu a vulnerabilidade de José. Deus viu que os irmãos jogaram ele naquele poço e ali José ficou aprisionado. Mas Deus permitiu, né, que os irmãos vendessem, tirou ele daquele poço, vendeu ele para os midianitas, ele foi para o Egito. Depois, lá no Egito, ele ficou como escravo na casa de Potifar. Como escravo, ele também ficou ali, aquilo era como uma prisão. Porque ele também não tinha condição de sair dali. Quando ele foi para o poço, quando ele foi jogado no poço pelos irmãos, ele não tinha condição de sair dali. Quando ele foi levado para a casa de Potifar, e lá ele ficou como um escravo, ele também não tinha condição de sair dali. Ele saiu de uma prisão, vamos dizer assim, foi para outra. E de maneira nenhuma o cenário ficava favorável. E de maneira nenhuma José via, né, a possibilidade daquele sonho que ele tinha tido se tornar realidade. Talvez José tenha lembrado do sonho dentro do poço, certamente os irmãos falaram. E aí, José, e agora? Sai daí. Lembra o que algumas pessoas falaram com Jesus quando ele estava na cruz? Então, desce daí. Se você é mesmo quem você está falando que é, desce daí. Jesus estava lá na cruz. Mas ele não estava na cruz como um mentiroso. Ele era muito mais do que aquilo que ele falou que ele era. Não é porque ele estava na cruz que Deus não estava com ele, era a propósito. Ele não estava ali sozinho, abandonado, era a propósito. Então José foi parar no fundo do poço. Deus permitiu, foi propósito de Deus, talvez tenha sido até livramento de Deus na vida de José. Tirar ele daquele meio que ele era perseguido. Então, talvez ali naquele poço, os irmãos tenham olhado e falado: José, e agora? O que vai ser dos seus sonhos?
Olha aqui sua túnica, José. O que vai ser dos seus sonhos? Vamos ver agora se você vai governar sobre nós. Imagina José no fundo do poço e os irmãos insultando José. Certamente eles devem ter insultado muito José, descontado toda aquela raiva que na frente dos pais eles não podiam descontar. José estava ali vulnerável, não tinha como se defender. Então, certamente, os irmãos devem ter insultado ele quando ele estava no fundo do poço, pensando que ali estava matando os sonhos dele, agora vai virar escravo, agora se lascou. Agora somos nós que vamos comemorar a vitória. Então ele foi para o Egito, se tornou escravo, como escravo, ficou numa condição onde ele não tinha liberdade. Ele não tinha liberdade de sair e de entrar. Ele não tinha liberdade para adquirir nada, ele não tinha liberdade para comprar nada, ele não tinha liberdade para casar, para namorar. Ele não tinha liberdade para falar o que ele pensava. Estava oprimido no poço. Estava oprimido no fundo do poço, sem ter a condição de fazer algo por ele mesmo. Foi para a casa de Potifar, mesmo obtendo o favor de Potifar. Ainda assim, ele era privado de muitas coisas porque ele era escravo. Potifar não tirou ele da condição de escravo. Potifar, mesmo sendo favorecido, sendo abençoado pelo trabalho dele, mesmo tendo dado autonomia para ele dentro da casa ele podia circular. Se ele saísse, ele tinha que sair para fazer algumas coisas, mas tinha que voltar. Ainda era escravo. Ainda carregava o status de escravo. De uma maneira injusta, por causa da mulher de Potifar, foi parar dentro da prisão. E dentro da prisão, sem liberdade de novo. Administrou dentro da prisão, mas de novo sem liberdade. José continuava numa condição de vulnerável. Imagina o José ao longo dessa caminhada lembrando dos sonhos, pensando nos sonhos, entende, queridos? José ele foi passando por muitos processos, não é diferente na nossa vida. José ele contemplou muitas injustiças e eu creio que ele tenha contemplado até muito mais injustiças do que a Bíblia deixa escrito. Porque não tem como contar tudo de uma maneira detalhada. Assim como é na nossa vida. Às vezes a gente dá um testemunho, mas a gente dá uma pequena parte de uma coisa muito grande. A gente conta uma pequena parte, às vezes, de algo que às vezes durou anos. Às vezes a gente dá um testemunho de sabe, em alguns minutos, de um processo que doeu na gente por anos. A gente fala em alguns minutos de uma luta, de uma vitória que a gente teve que pelejar por elas por anos. A gente conta uma coisa aqui ou outra ali, mas aquilo na totalidade foi muito mais difícil, muito mais forte, muito mais complicado, muito mais doloroso. São coisas, queridos, que é individual, é só você e Deus que sabe. O quanto doloroso foi alguns processos, o quanto doloroso tem sido alguns processos, a mesma coisa, eu creio, aqui na palavra. Então eu acho que, na verdade, José, ele deve ter contemplado muito mais injustiças, ele deve ter contemplado muito mais coisas contrárias do que a gente imagina. Porque a gente sabe, queridos, que uma pessoa que ela carrega propósito, uma pessoa que ela é ungida, uma pessoa que Deus está capacitando, que Deus está trabalhando para levantar, que Deus está fortalecendo, uma pessoa que Deus está trabalhando para libertar. A gente sabe que o inferno não poupa uma pessoa assim. A gente sabe, queridos, que o inferno não poupa a gente. Ai de nós se não fossem as misericórdias do Senhor. Ai de nós se não fosse as misericórdias do Senhor. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre tudo que nós temos todos os dias da nossa vida. Ai de nós. Então José passou por um processo que ele contemplou injustiças, mas Deus foi trabalhando, entende? Até que chegou um momento que José, ele não carregou mais status, sabe? Aonde ele estava no fundo do poço,
sendo maltratado, acusado pelos irmãos, injustiçado pelos irmãos, escravo, prisioneiro. Chegou um momento da vida de José que aquilo que, sabe, mesmo que tenha mudado, o tempo todo era de uma prisão para outra, era de uma prisão para outra, era de algo que representava uma prisão para outra, era de uma opressão para outra, era de um cativeiro para o outro, até que chegou o momento de José viver o grande sonho, entende? Então, às vezes, na nossa vida, queridos, para a gente poder viver, para a gente falar assim: eu estou vivendo o que Deus me prometeu. Eu estou pondo a mão, eu estou contemplando, eu estou saboreando. A gente fica muitos anos no tempo da espera. José ficou muitos anos no tempo da espera. E ele teve que ser forte para suportar todo o processo, entende? A gente, igual José, precisa ser forte para suportar todo o processo. Mas de tempos em tempos, Deus opera na nossa vida. Deus coloca a gente em liberdade com relação a alguma coisa. Deus nos liberta, liberta o que é nosso. Às vezes é igual eu falei, não da maneira que a gente gostaria, mas Deus sabe o que ele precisa fazer. Então, às vezes, até a gente saborear a promessa, a gente contemplar aquilo que a gente esperou por tantos anos, né? Aquilo que a gente espera, a gente vai ter que ver, vai ter que deixar Deus trabalhar e nos libertar, nos colocar em liberdade com relação a muitas coisas. Mas o certo é que aquilo que Deus promete, ele cumpre. Que não é o diabo que pode impedir a gente de viver as promessas de Deus, é a gente. Se a gente se afastar do Senhor, se a gente não ouvir e obedecer, se a gente achar que sabe ficar com a convicção errada, achando que fazendo do nosso jeito a gente vai viver o que Deus quer, receber o que Deus quer dar, não assim, assim não funciona. José, ele foi se submetendo, ele foi se sujeitando, mesmo contrariado, mesmo debaixo de injustiça, com certeza mesmo não concordando, confuso. Imagina José pensando: por que meus irmãos fizeram isso comigo? Lá na casa de Potifar, quando a esposa de Potifar, lá atrás dele, ele pensando: meu Deus, essa mulher atrás de mim, isso vai me arrumar problema. José tentando correr do problema e o problema correndo atrás dele, até que não deu outra. Ele foi parar dentro da prisão por causa da safadeza daquela mulher, da injustiça dela. Aí ele lá se vendo na prisão: olha onde essa mulher me colocou, o que é que eu fiz para estar merecendo estar aqui? Então José passou por muitas coisas que ele não mereceu, né? Muita injustiça. Enquanto ele fez muita coisa boa, ele contemplou muita coisa ruim vindo sobre ele. O inimigo não poupou José. Então a gente vai orar por essa liberdade, queridos, porque é o tempo de Deus operar alguma liberdade, Deus trazer, Deus quer tirar alguém de uma condição de prisão e trazer liberdade. Olha o que diz a palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 39. Dito, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Deus agora estava colocando José em liberdade. Ele estava somente abaixo de Faraó. Agora ele estava acima dos irmãos. Não é que ele pediu isso, que ele queria isso. Mas agora ele tinha autoridade maior do que a dos irmãos que fizeram aquilo com ele. Ele tinha autoridade maior do que Potifar, do que a esposa de Potifar. Ele tinha autoridade maior do que aquelas pessoas que trabalhavam junto com ele na prisão, né? Ali na prisão, que estavam sobre ele, porque ele trabalhou também, ele serviu na prisão, mas ainda assim ele era um prisioneiro. Ele só concordou em servir sendo um prisioneiro, mas ele não tinha a autoridade de entrar da prisão e sair. Ele não tinha a autoridade de falar: não, eu não fico mais aqui. Ainda assim, ele estava sujeito a muitas coisas, como na casa de Potifar. Só que agora, acima dele era só o faraó. E o faraó, que era o único que estava acima dele em todo o Egito, esse mesmo faraó, ele tinha o favor do faraó sobre ele. O faraó, que era a única autoridade maior do que ele tinha o coração e o favor desse faraó.
Então veja, a autoridade maior sobre ele gostava dele, confiava nele, deu para ele uma grande autoridade, fez muitas coisas por ele. Então quem estava sobre ele não oprimia ele. Quem estava sobre ele favorecia ele, entende? Quando Deus ele nos liberta, todo mal que estava oprimindo a gente perde o poder de nos oprimir. A gente sai debaixo de uma condição de opressão e vai ficar debaixo de uma condição favorável, do favor de Deus, mesmo que ainda tenha muita coisa contrária. Mas algo específico, a gente saiu debaixo do domínio das trevas e foi para debaixo do domínio do Senhor. Entende? Contemplar um favor diferente, um tempo diferente. Toda vez que Deus ele entra e nos coloca em liberdade, independente qual seja o tipo de liberdade, algum tipo de opressão sai. José agora estava debaixo somente do faraó, e do faraó ele contava com o favor dele. Era outra vida, outra realidade. Então, Deus ele vai entrar com liberdade. Ele libertou José, ele pôs José em liberdade. José agora era livre. José agora podia comprar, José agora podia vender, podia adquirir coisas, José agora podia sair, ele não podia, claro, né? É assim a nossa vida em Cristo. Deus, nós somos libertos em Cristo, mas essa liberdade, para quem quer viver os princípios da palavra, não nos dá o direito de fazer tudo o que a gente quer. Nós temos o livre-arbítrio, mas é como diz a palavra, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Então a gente pode, se a gente quiser, pode fazer tudo, pode, mas nem tudo nos convém. Então, se José quisesse fugir, fazer qualquer coisa ali, podia, mas convinha? Não. Então ele era liberto, agora ele estava em liberdade. Mas ele tinha um entendimento que ele tinha que ter sabedoria e prudência, igual a gente. Porque senão a gente volta para a escravidão de novo. Então, em Cristo nós somos libertos. Mas essa liberdade não nos dá o direito, para quem quer viver debaixo dos princípios do Senhor, de viver como quer, de fazer o que quer. Né? A gente tem que ter esse entendimento como cristão, que quer viver, né, debaixo dos princípios, de acordo com os princípios do Senhor. Então Deus vai colocar alguém, ou vai ser algo relacionado a você, ou alguma bênção sua que estava presa. Às vezes é uma bênção que estava presa, agora Deus vai liberar, vai colocar algo que era seu, que estava aprisionado, Deus vai libertar, tá? A gente vai orar mantendo o coração aberto, sabendo que com certeza Deus vai fazer. Se ele falou, se ele entregou essa palavra, então ele vai pôr em liberdade. Aqui, somente Deus podia pôr José em liberdade. Porque Deus deu um sonho para o faraó e fez com que José chegasse até faraó. Entende? Então, talvez Deus tenha que tocar em outros corações, Deus tenha que mover coisas ao seu redor, não importa. Se ele vai mover em algum coração, se ele vai mover no seu emocional, eu não sei aonde ele vai mover. Talvez ele tenha que fazer mais coisas, mas que uma liberdade vai acontecer, vai. Aqui foi Deus que operou isso aqui na vida de José. E da mesma maneira é Deus que vai operar na sua vida para que algo seja encontrado agora numa condição de liberdade. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra. Nós tomamos posse dessa palavra profética, liberdade, Pai. Nós cremos. Ainda que a gente não tenha o entendimento de como essa palavra vai se encaixar profeticamente na nossa vida, Pai. Ainda que a gente não saiba exatamente o que essa palavra vai representar. Se ela vai atuar em nós, sabe, de uma maneira íntima e pessoal, se ela vai atuar em alguém próximo a nós, ou as duas coisas. Nós não sabemos de que maneira o Senhor vai trabalhar, mas nós cremos, Pai, que o Senhor, aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor faz. Então nós tomamos posse. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, pela fé, Pai, nós tomamos posse dessa palavra.
Nós recebemos essa liberdade, eu profetizo liberdade entrando na vida dessa pessoa, liberdade entrando nos pensamentos, nos sentimentos dela, liberdade entrando na vida espiritual, liberdade, autonomia, Pai, chegando na vida financeira, liberdade chegando na vida de cada ente querido, de cada pessoa que ela está orando, liberdade entrando, Pai. Aonde é a tua vontade que essa liberdade entre, eu profetizo liberdade. Eu profetizo o Senhor quebrando prisões, jogando por terra amarras espirituais, jogando por terra opressão espiritual, cativeiros espirituais, Pai. Eu profetizo liberdade chegando nessa vida, nesse coração, liberdade chegando, meu Pai, em nome de Jesus, em tudo que está relacionado a essa pessoa, o nome dela vai haver liberdade. O Senhor está colocando alguma coisa numa condição agora de livre. Em nome de Jesus, vem desfazendo todos os planos do inimigo, jogando por terra todas as armas que ele estava usando contra essa pessoa, libertando ela de todo pecado que até aqui foi um cativeiro, de todo hábito destrutivo que até aqui foi uma prisão, Pai, de todo pensamento, de toda convicção errada, de todo entendimento errado, de todo achismo que até aqui foi prisão, de todo medo, ansiedade, angústia, negatividade, Pai, inveja, ciúme, preguiça, de tudo aquilo que até aqui foi uma prisão. Eu profetizo o Senhor colocando essa pessoa em liberdade. Entra com a liberdade, Pai, que somente o Senhor pode entrar. Faz coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Eu profetizo o Senhor fazendo milagres, Jesus passando, visitando essa pessoa, visitando a família dela, visitando a casa dela e deixando um milagre, deixando uma bênção poderosa, uma bênção maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo o anjo chegando aí, Senhor, e deixando uma bênção maravilhosa, algo poderoso, maravilhoso da parte do Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo liberdade. Nós cremos e tomamos posse, Pai. Haja liberdade em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Então toma posse dessa palavra profética. Eu profetizo liberdade. Chegando na sua vida, chegando na vida dos seus entes queridos, liberdade entrando aonde Deus quer que ela entre. Amém? Deus te abençoe.